Olá, sou Zé Black, analista do Notícias Mil Grau. Enquanto milhões pensavam que o sarampo tinha ficado no passado, 2025 trouxe um choque. Um aumento de 34 vezes nos casos nas Américas reacendeu um medo antigo e expôs um problema muito atual. Quando a vacinação falha, doenças que considerávamos vencidas voltam a circular. Hoje eu explico por que isso está acontecendo, o que mudou nos últimos anos e o que precisa ser feito para proteger nossas comunidades. Para começar do básico, o sarampo é uma infecção viral altamente contagiosa, uma das mais transmissíveis entre as doenças respiratórias. Uma pessoa infectada pode contaminar outras 12 a 18 em ambientes não imunizados. Por décadas, campanhas de vacinação transformaram esse cenário. Tanto que, nos anos 2000, as Américas chegaram a celebrar a eliminação da circulação endêmica do vírus. Era a prova de que políticas públicas consistentes, acesso à vacina e engajamento social funcionam. Mas a eliminação não é erradicação. Eliminação significa que a transmissão sustentada parou. O vírus ainda pode entrar por viagens internacionais e encontrar brechas. E foi exatamente isso que vimos acontecer quando a cobertura caiu. Nos últimos 2 anos, a cobertura vacinal ficou abaixo do patamar recomendado de 95% para a tríplice viral, o mínimo necessário para manter a imunidade coletiva contra um vírus tão contagioso. Parece um detalhe técnico, mas essa diferença de alguns pontos percentuais muda tudo. Abaixo desse limiar, formam-se bolsões de suscetíveis e o vírus encontra combustível para se espalhar. Esse é o pano de fundo para os surtos que explodiram em 2000. Vamos ao quadro geral. Em 2025, países como Estados Unidos, Brasil e Argentina registraram aumentos expressivos nos casos. O que explica essa reviravolta? Um combo perigoso. Primeiro, desinformação nas redes sociais. A enxurrada de conteúdos falsos ou distorcidos sobre segurança da vacina, efeitos colaterais e teorias conspiratórias afasta famílias dos postos de saúde. Segundo, a persistência de movimentos anti-vacina que ganharam tração com a polarização dos últimos anos. Terceiro, lacunas de política pública, calendários atrasados, campanhas inconsistentes, falta de busca ativa de não vacinados e dificuldades logísticas em regiões periféricas e remotas. Some a isso a fadiga pós-pandemia, que reduziu a prioridade que muitos dão à vacinação de rotina, e o resultado é um terreno fértil para o retorno do sarampo. A Organização Pan-Americana da Saúde soou o alerta e trabalha para reforçar a cadeia global de suprimentos de vacinas. Isso é importante por 2 motivos. 1. Quando vários países correm ao mesmo tempo para cobrir lacunas, a demanda por doses e insumos sobe rápido. 2. Não basta ter frascos, é preciso garantir seringas, cadeia de frio, profissionais treinados e campanhas que cheguem na ponta com informação clara e acesso simples. Vacina parada em depósito não imuniza ninguém. Agora, foco no Brasil. Surtos em São Paulo e no Amazonas acenderam um sinal vermelho. Em algumas regiões, a cobertura da tríplice viral caiu para cerca de 70%. Tradução: 3 em cada 10 crianças podem não estar protegidas. Isso expõe comunidades inteiras, especialmente bebês que ainda não têm idade para completar o esquema, pessoas imunossuprimidas e quem, por motivos médicos, depende da proteção coletiva para se manter seguro. O Ministério da Saúde reagiu com uma força-tarefa que envolve escolas, postos, equipes volantes e campanhas de conscientização. É a resposta correta, mas o sucesso vai depender de 3 fatores-chave: velocidade para fechar as lacunas, capilaridade para chegar onde o SUS nem sempre alcança com facilidade e comunicação para transformar dúvida em confiança. Em São Paulo, a realidade urbana cria desafios específicos. Alta mobilidade, grandes corredores de transporte e bairros com densidade populacional elevada facilitam a transmissão quando a imunidade cai. Já no Amazonas, o desafio logístico é outro: distâncias longas, rios como vias principais, comunidades ribeirinhas e indígenas que precisam de ações sob medida, com respeito às culturas locais e planejamento de viagem e armazenamento refrigerado impecáveis. Um único lote que perde a temperatura ideal representa doses inutilizadas e crianças sem proteção. Não é apenas uma questão de ter vacina. É fazê-la chegar, na hora certa, no braço certo. Vale reforçar como funciona o esquema. A proteção robusta contra o sarampo vem com 2 doses da tríplice viral, normalmente aos 12 e 15 meses de idade, com estratégias de resgate para quem perdeu o prazo. Adultos sem carteira atualizada também devem buscar regularização, especialmente se vão viajar para áreas com transmissão.
E aqui vai um ponto que corta a desinformação pela raiz. As vacinas usadas são seguras, têm um histórico extenso de monitoramento e passam por controle de qualidade rígido. Eventos adversos graves são raríssimos e o benefício de evitar uma doença que pode causar pneumonia, encefalite e até morte é infinitamente maior do que o risco. Por quê, então, tanta gente hesita? Porque informação é um campo de batalha. Algoritmos amplificam conteúdos que geram engajamento e medo engaja. Quando uma publicação alarmista circula sem contexto, ela captura a atenção mais do que uma nota técnica bem escrita. Mas família não precisa de jargão, precisa de clareza. O papel do jornalismo e da saúde pública é traduzir evidência em linguagem que acolhe dúvidas e apresenta respostas. Demonizar quem hesita não funciona. Escutar, entender preocupações e responder com fatos e empatia funciona. O impacto econômico também entra nessa equação. Surtos obrigam afastamentos escolares, pressionam serviços de saúde, demandam campanhas emergenciais e geram custos para governos e famílias. A ironia é que a prevenção é muito mais barata do que a resposta. Cada real investido em imunização retorna múltiplos em produtividade, aprendizado e estabilidade social. E há um componente de soberania. Manter alta cobertura vacinal é proteger o país de choques sanitários que desorganizam a vida cotidiana. E quanto aos países vizinhos? O cenário é integrado. Fronteiras vivas, migração e comércio fazem parte do dia a dia sul-americano. Se a Argentina enfrenta um surto, se os Estados Unidos veem clusters de casos em grandes centros urbanos, o Brasil precisa redobrar a vigilância em portos, aeroportos e regiões de fronteira, ao mesmo tempo em que garante que um caso importado não vire transmissão sustentada. Vigilância epidemiológica forte, notificação rápida e vacinação oportuna são as 3 camadas de proteção. O que podemos esperar dos próximos meses? Primeiro, um esforço das autoridades sanitárias para normalizar estoques e redistribuir doses para áreas de risco. Segundo, campanhas mais segmentadas. Mensagens específicas para pais de crianças pequenas, para escolas, para profissionais de saúde e para comunidades com barreiras de acesso. Terceiro, parcerias com influenciadores e lideranças comunitárias para furar a bolha da desinformação. Você confia mais quando a orientação vem de alguém que fala a sua língua, entende o seu bairro e respeita a sua realidade. E aqui vai um recado direto para você que está me ouvindo. Verifique sua caderneta e a da sua família. Se perdeu, dá para reconstruir no posto com base no histórico e no esquema de rotina. Se ficou com dúvidas sobre eventos adversos, converse com um profissional de saúde, pergunte, tire a dúvida, peça a fonte. Se conhece alguém que esteja hesitando, compartilhe informação de qualidade sem julgamento. E, se mora em uma região com cobertura baixa, participe das mobilizações locais. A decisão individual de vacinar protege a sua casa e, de quebra, protege quem você nem conhece. O ressurgimento do sarampo nas Américas é um lembrete duro. Eliminar uma doença não significa que ela desapareceu do mapa para sempre. Significa que precisamos manter a guarda alta com vigilância, cobertura de 95% ou mais e combate constante à desinformação. Quando afrouxamos, o vírus volta. Quando nos organizamos, ele recua. Antes de encerrar, quero ouvir você. A desinformação é hoje o maior obstáculo para a vacinação ou os gargalos estão mais na logística e no acesso? Deixe sua opinião nos comentários. A sua experiência local ajuda a construir uma cobertura mais completa. E fica o convite para os próximos conteúdos aqui no canal. Vamos acompanhar a reação da Organização Mundial da Saúde a esse surto, analisar os desafios logísticos de distribuir vacinas em áreas remotas e comparar políticas de vacinação entre países vizinhos para entender o que está funcionando e o que precisa melhorar. Informação de qualidade salva vidas e aqui no Notícias Mil Grau você fica por dentro com análise clara e compromisso com os fatos. Eu sou o Zé Black e volto em breve com mais atualizações.